ocidentais, É, a Daria, uma jovem, acho que 29 ou 30 anos, mas ela seguia o caminho do pai, né? O Alexander Dugin, nós não vamos entrar no pensamento dele, muito controverso, não é? Mas apenas temos que registrar, viu, Zé? Você falou isso, eu tenho falado. Ele não é o guru do Vladimir Putin, ele não é um filósofo conhecido na Rússia, ele é o queridinho do Ocidente, exatamente, provavelmente por causa das suas posições muito controversas, né? Associar nacionalismo com bolchevismo e assim por diante. Mas essa moça, ela trilhava o caminho do pai, que escreveu mais de 20 livros. O livro clássico dele, de 2012, é a Quarta Teoria Política. Ele diz que não é nem acabou o liberalismo, o comunismo e o fascismo, agora é uma quarta que ele compõe, que procura pegar, evidentemente, aspectos que ele vê positivo em todas essas teorias e juntar em uma nova. O assassinato dela, na verdade, é, como você disse, um ato de terrorismo que visava o pai. Então, ela morreu por uma decorrência, um efeito colateral, digamos assim, mas o atentado terrorista visava matar Alexander Dugin, que apesar de não ser mesmo, não há nenhuma foto do Putin com esse cara, mas ele apoiava totalmente as operações militares especiais. E como ele tem uma repercussão no Ocidente e não na Rússia, né? Ele não é famoso na Rússia, todo mundo sabe disso lá, né? Como ele era esta figura de expressão no exterior, o assassinato dele a mando do serviço secreto, né, do Zelensky, da Ucrânia, contra-arregimentaram uma senhora ucraniana que militou no batalhão Azov. Ela é neonazista. O FSB é o sucessor da KGB, né? Federal Security Bureau, na sigla inglesa, né? É o Serviço Federal Escritório Federal de Segurança da Rússia. Já em 48 horas já detiveram a moça, não, apontaram que ela mas ela conseguiu escapar, ela está, acho que na Estônia, alguma coisa assim, algum país vizinho, né? Então, como você tem dito, eu estou de acordo, Zé, eu acho que este assassinato, não por ser ela ou filha do Dugin, mas você viu as condolências do Putin, fala uma russa de coração russo, né? Essa coisa do nacionalismo russo, que outros países chamam de grão-chauvinismo russo, né? Esse sentimento que resgata o Império Czarista, mas que tem saudade da União Soviética, né? Que não era um império, mas era uma união consciente de 15 países, né? Então, esse assassinato fere os brios, não do Putin em si, mas de todo o povo russo. Então, eu acho que, de fato, isso reforça o que vimos dizendo, que poderá sim haver uma ofensiva a qualquer momento, mesmo dentro dessa desaceleração planificada, planejada, né? Então, eu lamento muito a morte dela. Era uma jovem brilhante, já tinha livros, uma poetisa, fazia mais conferências pelo país até do que o próprio pai, porque ele não é muito famoso lá. Ela adquiriu uma projeção talvez igual ou até maior que ele dentro da Rússia, mas externamente ela não era conhecida. Então, nós lamentamos muito, deixamos os nossos pêsames a toda a família, ao povo russo. Perfeito, Legene. Bom, ainda no âmbito da Ucrânia, uma última notícia, um último comentário. Hoje também é o dia da chamada independência da Ucrânia, que coincide com os 6 meses do início da guerra com a Rússia. Essa independência está sendo realizada sob toque de recolher, decretado pelo governo. O governo está recomendando que se façam comemorações moderadas, e na fundamentação do toque de recolher, o governo fez um certo terrorismo psicológico com a própria população, dizendo: cuidado, vem aí uma grande ofensiva, hoje pode acontecer uma grande ofensiva por mar, terra e ar
mais ou menos como eles diziam antes de começar a operação militar especial da Rússia. Então, o dia da independência está marcado por esse nervosismo. Eu queria apenas fazer uma observação muito rápida, respeitando, claro, os sentimentos nacionais do povo ucraniano, mas isso é uma independência que tem seu valor histórico relativo. Na verdade, o que eles estão comemorando como independência é o dia da separação da Ucrânia da União Soviética, que, embora estivesse nos seus últimos estertores, ainda existia. A União Soviética só será extinta 4 meses depois, no final do próprio ano de 1991, quando foi decretada a independência, proclamada essa independência, foi a separação. Coisas contraditórias na história, porque quem dirigia a Ucrânia na época era o Partido Comunista Ucraniano, membro do Partido Comunista da União Soviética. Então, foi a própria direção liquidacionista do Partido Comunista ucraniano quem fez essa proclamação. E já eram revisionistas, eram oportunistas, e entre as primeiras medidas estiveram as medidas ligadas à dessovietização da Ucrânia. E entre essas medidas, a remoção de monumentos históricos que remetiam à gloriosa história da construção do socialismo sob a direção do Partido Comunista. Removeram a própria estátua do Lenin ali na praça principal de Kiev, que hoje se chama Praça Maidan. Então, eu coloco essas coisas para a gente não pensar que foi uma independência heróica, uma luta de libertação nacional que levou à independência da Ucrânia. Portanto, é uma independência marcada por esse caráter, digamos assim, retrógrado, esse caráter antiprogressista. Mas a gente acha que, em algum momento, o povo ucraniano vai se reencontrar com o internacionalismo, o seu patriotismo vai se reencontrar também com o internacionalismo e será possível uma convivência harmônica com os demais povos ali da região, inclusive com o povo russo. Passo para você, Lejane. É preciso dizer, camarada José Reinaldo, que nesses 31 anos, com um interregno aí de 4, 5 anos, não chegou a 6, que foi o Viktor Yanukovych, com exceção desse interregno, todos os governos da Ucrânia, pós-91, e especialmente os últimos 8 anos de Poroshenko e Zelensky, são governos inimigos da Rússia, né? Coisa que é um absurdo. Eles são povos eslavos e, mesmo tendo divergência entre governos, eles são povos irmãos. E é um absurdo a Ucrânia fazer a opção de se voltar completamente para a Europa, o Ocidente e Estados Unidos e repudiar o seu vizinho, que ela tem tudo a ganhar, como Taiwan, por exemplo, né? Taiwan ganha muito com a China, 15 bilhões de dólares a China importa de Taiwan, né? Então, um absurdo isso, mostra a opção da burguesia ucraniana, né, que contou com o apoio dos liquidacionistas do partido, né, no sentido de tornar ela não é um país independente, a Ucrânia, absolutamente, ela não tem nenhuma autonomia, mas transformar a Ucrânia não só num campo de teste, como a China fala, mas em inimigo do seu maior vizinho, maior amigo, né? É isso, Zé. Muito bem, Legênio. Vamos agora, gente, abordar um assunto da maior importância aqui para a nossa região e expressar a nossa plena solidariedade com a companheira Cristina Fernandes de Kirchner, ex-presidente da Argentina e atual vice-presidente. Durante esta semana, o Ministério Público da Argentina pediu 12 anos de prisão para a presidente Cristina Kirchner. Um processo completamente irregular, um processo eivado de vícios processuais, né? Acusações falsas, negativas ao direito de defesa, e como diz a presidente Cristina, num pronunciamento que ela fez ontem, em que ela se defendeu das acusações do Ministério Público, ela diz o seguinte: a sentença já está escrita, ou seja, querem prender a Cristina Kirchner a todo custo, né? Eu vou pôr na tela aqui também uma outra informação que nós publicamos
no Brasil 247, na nossa edição de ontem, e comentamos hoje no programa Bom Dia, que é a solidariedade da nossa presidente Dilma à Cristina Kirchner. Dilma manifesta solidariedade a Cristina Kirchner e diz que ela é alvo de perseguição judicial e midiática. O povo argentino e o povo latino-americano estarão ao seu lado e confiam em que a Corte Suprema do seu país não acolherá caso tão escandaloso de abuso judicial, disse a presidente legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Então, com essas informações, eu passo para ouvir o seu comentário e as suas análises, Lejane, sobre este caso de lawfare. Acrescentando o seguinte, existe uma organização chamada Clajude, que é um conselho ligado ao Conselho de Juristas e de Advogados ligados ao Grupo de Puebla, que tem apurado os casos de lawfare na América Latina e, destacadamente, os dois mais gritantes do atual momento, que são o lawfare no Equador, que vitima o vice-presidente Jorge Glass, que continua preso, e agora este da Argentina, que vitima a presidente Cristina e pretende pô-la na cadeia. Naturalmente, isso está ligado com a luta política no país. A direita pretende voltar ao poder e, portanto, está fazendo toda essa onda contra a Cristina. Mas eu deixo com você, Lejane. Coloca na tela isso aí. Esse filme eu não conheço. Se tiver no YouTube, vou assistir. Obrigado aí para a Luzia pela indicação. Olha, Zé, desde 2009, quando um golpe foi dado lá em Honduras, no Zelaya, nós tivemos 6 golpes na América Latina, né? Mas interessante dizer que este fenômeno do lawfare, que na verdade, de forma resumida, é a perseguição, usando o judiciário e as leis, é a perseguição política a inimigos da burguesia local, né? Com apoio dos Estados Unidos, isso é o lawfare. Países como Honduras, Paraguai e Bolívia, que sofreram golpes, mas não há, assim, relatos de uma extensa perseguição judicial a lideranças. Eles deram o golpe meio que de forma direta. Agora, Honduras, Brasil e Argentina, o lawfare é intenso e extenso, né? Atinge muitas figuras, né? E dura já há muito tempo. Interessante os 12 anos que pediram para a Cristina, os 12 anos que o TRF-4 do Brasil elevou a prisão do presidente Lula, né? 12 anos e não sei quantos meses e 3 dias e tal. Os 3 desembargadores que deram, eles não podem conversar entre si, os 3 aumentaram a pena para o mesmo número de anos, meses e dias. Tudo combinado. Então, quando a Cristina fala a sentença já está escrita, aquele presidente do TRF-4, acho que era não sei se é o Poço, ele falou sentença do Moro impecável. Ele não tinha lido a sentença do Moro, ou talvez já tivesse mesmo lido, né? Porque já estava tudo pronto, né? Então, isto é odioso que estão fazendo com a nossa companheira Cristina, que não é uma mulher, né, de esquerda, né, assim, revolucionária, é uma justicialista, né, uma peronista aí já considerada histórica, fez bons governos, seu marido 2 governos e ela também 2, agora ela volta por cima como vice-presidente, era senadora, né? Então, esta perseguição, como você disse hoje no Bom Dia, ela tem ares golpistas. Ela visa, na verdade, não a Cristina, claro, se puder prender a Cristina, mas visa derrubar o governo do Fernandes, tornar insustentável o seu governo e preparar o terreno para a assunção de algum extrema-direita, né, que eu acho muito difícil, porque o momento que a América Latina vive, como disse Roger Waters ontem, né, ele vê aí um processo revolucionário em curso na América Latina. Eu não usaria o termo revolucionário, mas uma onda muito progressista nós estamos presenciando. E com a posse do presidente Lula em janeiro, o Brasil será totalmente solidário. O que a Dilma hoje fez,
o presidente Lula vai fazer como chefe de Estado da maior nação da América do Sul, ele vai fazer. Não quer dizer que ele vai salvar a Cristina, porque nós não vamos interferir em nada na Argentina, mas só a solidariedade que o Lula expressará, eu acho que é uma grande contribuição. É isso, Zé. Perfeito. Eu quero destacar o seguinte: aqui a Magda Família diz a Cristina atualmente é a maior líder política da Argentina e ela é nacionalista peronista. Aí tem a mão dos Estados Unidos, está coberta de razão a Magda, e eu acrescento o seguinte: a Cristina, como seu marido, o saudoso Néstor Kirchner, eles fazem parte de uma corrente do peronismo que se autodesigna como nacionalismo popular, ou seja, é a corrente mais progressista do peronismo. O peronismo é uma corrente política muito genérica na Argentina, que deriva do Perón, que foi presidente da Argentina, considerado o maior líder populista e nacionalista que já teve o país aqui, irmão. Mas esse partido justicialista, o partido peronista, ele se subdivide em muitas correntes, tem inclusive corrente de direita dentro do peronismo, e a corrente exatamente mais identificada com o progressismo, com o nacionalismo popular, com as posições de centro-esquerda, é a corrente hoje liderada pela presidente Cristina Kirchner, aliada das forças progressistas latino-americanas, aliada das forças revolucionárias latino-americanas também, acolheu o Foro de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de participar de um Foro de São Paulo lá, e ela recebeu as delegações do Foro de São Paulo na Casa Rosada, fez uma magnífica palestra para as delegações do Foro de São Paulo, de modo que é uma pessoa que tem uma liderança que tem esta identidade muito marcada com o progressismo latino-americano. Então, toda a nossa solidariedade com a companheira presidente Cristina Fernandes de Kirchner. Vamos adiante. O que é que temos mais aqui? Vamos olhar aqui, Legênio, a nossa pauta. Bom, nós temos aqui, sobre a Argentina, é isso, né? Destacar o seguinte: a Argentina está enfrentando... vamos falar da Colômbia, mas ainda sobre a Argentina está enfrentando uma grave crise econômico-financeira. Nós não devemos ignorar este fato. Naturalmente, podem estar influindo nessa crise erros que o governo tenha cometido. A própria Cristina Kirchner e o presidente Fernandes entraram em divergências. Houve sucessivas mudanças de ministros da economia. Significa que, quando uma crise política se mescla com a crise econômica, nós temos uma situação explosiva. Mas não é porque o país está enfrentando essas crises que nós vamos ignorar a necessidade de brindar solidariedade. Então, eu queria que você comentasse também sobre isso, Legênio. Então, a questão da solidariedade é uma das questões mais importantes aí, né, que une a luta dos povos em nosso continente. Então, nesse sentido, nós vamos enaltecer, nós vamos fazer isso ser mais desenvolvido, né? E aí aguardamos a posse do presidente Lula para que isso se intensifique. Mas no nosso campo da esquerda tem muita semelhança com esse peronismo popular que você aí mencionou, né? Perfeito. Bom, vamos abordar aqui a situação na Colômbia. A evolução desse início de governo do Gustavo Petro, que tem trazido surpresas cada vez mais positivas, não só para o público interno, a população da Colômbia, mas para o público externo que acompanha com interesse a evolução do quadro político ali. Então, eu vou compartilhar aqui na tela, fica mais fácil para a gente comentar. Petro anuncia saída da Colômbia de aliança ultraconservadora liderada pelo governo Bolsonaro. Saída foi anunciada por meio de carta e é o primeiro gesto de ruptura da Colômbia com o Brasil desde a posse de Gustavo Petro, que é um líder da esquerda. Aqui, naturalmente, quando se fala em ruptura da Colômbia com o Brasil, não se trata
necessariamente de ruptura de relações diplomáticas. Isso não está em jogo, não está em causa, até porque existe uma expectativa generalizada de que o Lula vença as eleições de outubro no Brasil, e isto abre uma nova perspectiva no relacionamento entre o Brasil e a Colômbia. Eu queria, então, Legiane, que você comentasse sobre isto, também num quadro em que o Petro fez uma mexida bastante importante nos comandos militares do país. Ele botou na aposentadoria mais de 50 militares de direita e tem promovido figuras mais democráticas para os postos de comando da Defesa Nacional, e tem feito afirmações no sentido de não só as Forças Armadas colombianas se colocarem contrárias àquela política securitária e de guerra contra o povo que vinha em curso desde os governos de direita até mais recentemente, que foi um governo de extrema-direita, mas também ele tem dito que é preciso uma polícia e um exército que se coloque a serviço das causas humanitárias e sociais do povo colombiano. Então, são dois aspectos aí, dois matizes das mais recentes medidas do presidente colombiano que eu queria que a gente comentasse aqui. Você bem mencionou, ele fez mexidas na cúpula do Exército que, no campo da direita extremista fascista da América Latina, isso foi um abalo muito grande. Ele afastou 52 generais da ativa, ele passou para a reserva, né? Dos quais eu vi aqui uma pesquisa, 24 da Polícia Nacional, 16 do Exército, 6 da Marinha e 6 da Aeronáutica. Quando fala generais, oficiais generais. Então, na Marinha é almirante, na Aeronáutica é brigadeiro. Mas são 52 altos oficiais que foram afastados agora no último dia 15. A direita latino-americana ficou, nossa, olha lá, né? Você viu que o Bolsonaro estava com Colômbia, Nicarágua, Venezuela escrito na mão, né, para meio que mandar um recado para a Globo. Olha aqui, ó, se vocês apoiarem o meu opositor aqui, olha o que o Brasil vai virar, né? Então, muito positiva essa mexida, corajosa, essas coisas tem que fazer num primeiro momento, viu, Zé? Nesse ponto, a única coisa que eu concordei com o Ciro ontem foi exatamente isso. Você tem que aprovar aquele capital político de uma grande vitória e fazer uma mexida para não ter reação, né? Bom, a questão mais importante é essa saída da Colômbia desta aliança conservadora fundada por Donald Trump e integrada por 30 países, a América como um todo, acho que são 50, 54 países. Então, 30 entraram neste pacto, o Brasil, evidentemente, um dos primeiros, que é uma aliança conservadora cujo objetivo é lutar contra o aborto, né? Mas, por detrás disso, falam defesa intransigente da família tradicional, etc, etc. Então, também a Colômbia se retirar desta aliança conservadora, não é um golpe duro na direita, na extrema-direita e nos fascistas latino-americanos. Parabéns ao presidente Petro, é essa mesma linha, nós estávamos confiando muito nisso. O fato dele ainda não ter rompido com os Estados Unidos na questão da política de drogas e as bases militares que existem lá, ele já sinalizou, né? Você mesmo noticiou que ele está aí fazendo, então, gestões no sentido de descriminalizar algumas drogas, como diz o Alex Soumi, que a maconha não é uma droga, é uma planta, né? Descriminalizar algumas drogas ou descriminalizar o uso de algumas outras drogas, né? No Brasil, a tal da lei das drogas que aprovaram levou milhares de pequenos jovens, que eram pequenos, né, aviões que chama, né? Eles foram encarcerados, se juntaram aí com grandes bandidos e traficantes, e aí acabam se transformando, né? Então, muito positivas as primeiras decisões do presidente Petro. Parabéns.
Muito bem, Legênio. Obrigado aí pelos seus comentários. Eu queria ainda, já que a gente está falando dos temas latino-americanos e dessa questão de que o Petro se retirou dessa aliança em que estão os bolsonaristas e seus aliados no mundo, houve um evento essa semana aqui em São Paulo, que foi o lançamento desse livro chamado O Brasil no Mundo, que é um livro com fotografias belíssimas do Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo oficial de Lula. Ele acompanha Lula nos eventos nacionais e internacionais, e esse livro traz uma coleção de fotos de eventos internacionais que mostram a presença do Brasil no mundo sob os governos do presidente Lula, no período em que a chancelaria brasileira era dirigida por Celso Amorim, que foi quem implantou essa política externa ativa e altiva. É uma grande memória deste período que, sem sombra de dúvidas, a partir da vitória do Lula nas futuras eleições presidenciais, essa vitória abrirá caminho para, de novo, o Brasil se inserir de maneira soberana na geopolítica e contribuir para a construção de um mundo de paz, de um mundo de multilateralismo e de um mundo multipolar. Então, nossos parabéns ao Ricardo Stuckert e, naturalmente, ao Lula e ao Celso Amorim, e o nosso voto, o nosso desejo de que o Brasil volte a ter uma política externa soberana e de integração dos países amigos e irmãos da América Latina e do Caribe. Eu deixo com você, Legênio. Eu vou adquirir imediatamente esse livro. Deve ser aqueles livros que têm mais fotos do que textos, né? São fotos legendas, deve ser impresso de forma colorida em papel cochelizo. É um livro chamado livro de arte, né? Até o formato é fora de padrão dos livros tradicionais. Então, parabéns ao presidente Lula. O ato foi na Memorial da América Latina, um ato de grande repercussão. Então, tudo isso que ele está fazendo, o Lula, ele já faz quase como presidente, ele faz como um chefe de Estado fora do poder, na expectativa e na iminência de voltar ao poder central do Brasil, e que eu acho inexorável. Claro que não vou dizer que é impossível o fascista ganhar, mas é muito improvável. O presidente Lula vencerá as eleições. É isso, Zé. Não sei se temos mais tempo para alguma coisa, mas... Não, está bem. Eu acho que cumprimos bem uma pauta e queremos agradecer... Quase 5 mil chegou agora ao vivo. Isso, exatamente. Uma boa audiência, uma boa interação aqui da nossa comunidade. Então, fica o nosso agradecimento. O nosso encontro marcado aqui todas as manhãs, 7 horas, na companhia do Leonardo Atucha, o Bom Dia 247. Sexta-feira, 5 da tarde, a Semana no Mundo. E eu sei que vocês acompanham também o canal de Geopolítica do professor Legênio Miranda. Então, eu deixo aqui o nosso abraço. Obrigado, Legênio, suas despedidas. Obrigado. Se você quiser fazer uma declaração final. Não, é isso. Então, boa semana. Então, fica um abraço, Legênio, um abraço a todo o nosso público e até a próxima.